Vamos supor que o A é positivo. O gráfico de f é assim. Está aqui o gráfico de f. É uma reta. Essa função tem ponto de máximo global, máximo local, desculpe. Tem ponto de mínimo local? Não. Porque dado P real, qualquer que seja o P real, se eu pegar qualquer intervalo, dado P real, e qualquer intervalo aberto contendo P, o P não é ponto de máximo da função f, nem é ponto de mínimo da função f nesse intervalo aberto dado. Então, não há, dado P real, não há intervalo aberto no qual P seja ponto de máximo ou ponto de mínimo dessa função aqui. Isso funciona para A positivo e para A negativo. Então, a função afim essa função afim não possui ponto de máximo nem ponto de mínimo local. Também não possui ponto de máximo nem ponto de mínimo global. Tá? Mas ela tem máximo e mínimo em qualquer intervalo que seja fechado. Qualquer intervalo fechado, ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Entender os conceitos, vocês precisam entender os conceitos e concluir as coisas. Tá? Vamos voltar àquele exemplo que é o x4 menos 2x2. Então, vocês já conseguem identificar aqui com a figurinha. Ah, e outra coisa. Aproveitar este exemplo, esse gráfico aqui, né? Você veja uma coisa. Sendo P, só completar. Sendo P ponto de máximo, o quê? Local de F, nós dizemos o quê? Nós dizemos que F de P é o quê? Máximo local de F. E aqui não cabe artigo definido em geral. Porque, ó, isso aqui, o F de P é máximo local, isso aqui é máximo local, mas eles são iguais? Não. Então ela pode ter vários máximos locais, como ela pode ter vários pontos de máximo local, ela pode ter vários máximos locais. E assim mínimo local. Tudo tem a ver com a primeira definição. Qual é a primeira definição? Ponto de máximo de uma função num conjunto. É essa a definição. Tudo gira em torno dessa definição. Então, o que é um ponto de máximo local? É um ponto que é ponto de máximo da função em algum intervalo aberto. O que é um ponto de máximo global? É um ponto que é ponto de máximo da função no seu domínio. Então, sempre é ponto de máximo da função em algum conjunto. Certo? Tá? O conceito é ponto de máximo de uma função num conjunto. Ponto de mínimo de uma função num conjunto. O que vem decorre disso. Tá? Máximo local e máximo global, usa esse conceito primeiro. Essa minha tuberculose vai acabar virando gripe, tá? E vocês vão pegar, tá? Não, é só resquício, bicho. É só a tosse. Demora para sarar. E dando aula falando aí que demora mesmo. E tomando cerveja gelada aí é que demora, né? Daí tá, diga. Qual vai ser a função disso para a gente no cálculo? Hã? Qual vai ser a nossa aplicação no cálculo dessas? A primeira aplicação em cálculo é você passar. Não, a aplicação. Ah, sim. Ah, tá certo. Não. A aplicação primordial é você passar. Tá certo? Não aprenda não, você não passa. Não, mas a aplicação aqui é esboço de gráfico. Eu falei isso no início, não falei? É porque você não estava aqui. Esboço de gráfico e
encontrar máximo e mínimo. Tá? Que é o problema de otimização. Em verdade, são os problemas centrais, a otimização. No processo de produção, o que é que você quer? Maximizar o quê? O ganho e minimizar o quê? A perda. Não é não? Tá? Só que você vai começar com os exemplos mais simples aqui de otimização. Se você quiser mais complexo, e aí os exemplos mais complexos, mais interessantes, aí envolvem funções de várias variáveis. Porque um problema, quando você quer otimizar um problema real, dificilmente ele é de uma variável. Ele envolve várias variáveis. Mas você tem que começar pelos de uma variável. Se você não consegue entender os de uma variável, como é que você vai entender os de várias? Tá? Entendeu? E tem esboço de gráfico, que tem aplicações também. Não sei se vocês acompanharam no grupo, eu coloquei aquele exemplo de derivação implícita. Que o ChatGPT erra feio, e o Gemini também erra. E o Gemini, engraçado, o Gemini fica dando, ele vai dando a resposta errada, aí tem uma hora que ele muda a resposta, aí continua errado. Tá? Que é aquela dy dx, né? Okay? Você tem seno de x2 mais y2 sobre x mais y, encontrar por deriva igual a y2, encontrar dy dx por derivação implícita aqui. E os dois erram. Mas tem um que não erra. Qual é? O Wolfram Alpha. Ali não é inteligência artificial, ali é computação simbólica. Ele é formalmente implementado, tá, com computação simbólica. Não há como errar. Eu ainda não vi erro, eu ainda não tenho exemplo que eu botei no Wolfram Alpha que ele tem errado. Agora, o ChatGPT e o Gemini é o pau que rola. Tá? Erra nas contas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Bem, esses softwares, eles todos esboçam gráficos. Tá? Eles esboçam gráficos. Tem os softwares que minimizam funções. Tem os softwares que esboçam gráficos, tem os softwares que minimizam funções. Agora, os caras que implementam esses softwares, eles só conseguem implementar porque eles sabem o quê? Cálculo. Se eles não souberem cálculo, eles não conseguem implementar. Porque eles colocam as técnicas do cálculo lá dentro. Tá? E técnicas bem avançadas de cálculo. Eu não sei o que é que o ChatGPT está usando que ele erra. Tá? Não está usando como o Wolfram Alpha. Tá? Mas é uma diferença de filosofia nos dois softwares. Tá? Então, é esperado. Mas vai chegar lá, né? Porque esses caras vão melhorando, até agora que não erra mais. Mas vamos aí. O que é que eu estava falando aqui? Então, as aplicações aqui primeiras serão o quê? Esboço de gráfico e problema de otimização, tá? Achar máximo e mínimo de função. Mas agora deixa eu passar a frequência e depois ver mais um exemplo. Sim, vamos pegar aqui, recordar aquele exemplo. Acorda, rapaz. Tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Ó, olha aqui, aquele exemplo seja f de r em r, tá? Dada por f de x igual a x4, né? Menos 2x2. Para todo x real. Então, essa função nós já vimos que ela não tem máximo global. Ela tem mínimo global. Tá? Que é menos 1, não é isso? Menos 1 é mínimo global, ocorrem dois pontos de mínimo global, que são quem? 1 e menos 1. Agora ela tem máximo local.
O máximo local, ela tem um ponto de máximo local, que é o zero. Na realidade, com ferramentas de cálculo, eu vou demonstrar que ela tem um ponto de máximo local e só terá um ponto de máximo local e eu justificarei isso usando as ferramentas de cálculo, usando crescimento, tá? Observe o seguinte, aqui, dado x real, o valor f de x é x4 menos 2x2, que é igual a quê? A x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2, concorda? Então vamos estudar o sinal disso aí, ó. Como é que fica o sinal do x2? Como é que fica? O sinal do x ao quadrado. No zero. No zero, x ao quadrado é quanto? É zero, aqui é positivo. Aqui é o quê? Positivo. Tá? Achando que ia botar negativo, né? Tá? Eu também ia botar negativo. Porque depois é que você falou, aí eu vi, acordei. E x ao quadrado menos 2. Tá? Ora, se o chat GPT erra, por que eu não posso errar? Né? Tá? Menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, não é? Não é? Aqui é zero. Aqui é zero. Aqui é positivo, né? Aqui é negativo. Aqui é positivo. Quando você pega o produto, né? Você combina. Raiz quadrada de 2, 0. Menos raiz quadrada de 2. Você faz o produto, você obtém f de x, certo? Que aqui é o quê? 0, 0, 0. Ok? F de x é 0 nesses pontos, tá? Não, ó. Tá? Aqui é positivo. Aqui é negativo. Aqui é negativo. E aqui é positivo. Daí você conclui o seguinte, ó, pessoal. Daí, o valor f de x, é negativo, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Só que esse zero é exatamente o quê? O f de zero. Então, f de x é menor que f de zero, qualquer que seja x aqui. Só que o zero está aqui dentro. Né? Não, o zero está aqui dentro. Ah, menor que igual. Tá? É menor se eu tirar o zero. Se eu tirar o zero é menor. Tá certo? Então, ele é menor que igual. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Ó, esse intervalo está no domínio da função. O zero pertence a esse intervalo, zero aqui dentro, pertence a esse intervalo, e f de x é menor que ou igual a f de zero. Se nesse intervalo, intervalo aberto. Então, o que é que está dizendo? Está dizendo que zero aqui, é ponto de máximo da função nesse intervalo que é aberto. Tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que, vírgula, e assim, zero é o quê? Ponto de quê? Máximo, exatamente, aí botar mínimo. Ponto de máximo o quê? Local de f. Aí eu encontro aquilo que você falou. O domínio da função é a reta, pode ser considerado um intervalo aberto. Menos 1 e 1 são pontos de mínimo global. Então, também são pontos de mínimo local. Tá certo? Tá bom? Além disso, ó, além disso, menos 1 e 1 são quem? São pontos de quê? De mínimo local de f. Diga, alguém perguntou alguma coisa? É possível, na mesma vizinhança, ter dois pontos máximos locais? É só uma mesma vizinhança, é só você pegar um intervalo aberto que contém. Esse intervalo fosse fechado, teria que ter, né? Qual intervalo? Intervalo de
Intervalo, aqui ó, esse intervalo contém o menos 1, eu entendi. Contém o menos 1? Contém 1, contém. Esse intervalo que é aberto, tá certo? Ele contém o menos 1, menos 1. Agora a pergunta é, tá certo? Menos 1 é ponto de mínimo da função aqui? É sim, cara, porque não é um ponto de mínimo global. Não, assim. É ponto de mínimo global, então é ponto de mínimo aqui. Tá certo? Tá certo? Olha, você tem o seguinte, ó. Você tem, observe aqui, ó. Observe o seguinte, ó. Supõe que você tem P, presta atenção. Supõe que você tem P pertencente a B, contido em A. Tudo contido no domínio da função. Tá? Se P é ponto de máximo da função em A, é claro que P é ponto de máximo da função aonde? Em B. Se P é ponto de mínimo da função em A, por força maior, P é ponto de mínimo da função aonde? Em B. Tá certo? Entendeu? Então, tá aí feito. Só mais um exemplo, voltando à velha equação função quadrática. Você sabe, Tiga? Aquilo ali é uma abuso de linguagem ou P pertence a B, contido em A. Isso aqui é a hipótese. Suponha que P pertence a B, o B está contido em A, o A está contido no domínio de F. Isso aqui é a hipótese. O que eu estou dizendo é que, diante disso, se P é ponto de mínimo da função F em A, P é ponto de mínimo da função F em B. A recíproca não necessariamente é verdadeira. P pode ser ponto de mínimo da função em B e não ser em A. Eu estava querendo entender se isso é uma linguagem, tipo assim, se não pertence. Não. Isso aqui é conjunto. Quando eu coloco isso, B é conjunto. Quando eu coloco isso, A é conjunto. Então, perfeitamente, não tem problema. Tá? Vocês estão lembrados que é o seguinte... Bem, lembrados vocês também não estão, não estejam, eu vou... Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, basicamente está cobrido tudo. Tá. Olha. Dados A, B, C reais com A diferente de zero, tem uma fórmula que diz o seguinte: AX2 mais BX mais C é igual a vezes o quê? X mais B sobre 2A ao quadrado menos C, delta sobre 4A2. Onde delta é igual a quem, hein? É igual a isso aqui. Para todo x real, qualquer que seja x real, onde delta é igual a quê? A B2 menos 4AC. Tá? Tá bom? Para atender os gramáticos que reclamam, que dizem que não pode usar onde, em que delta é igual a quê? B2 menos 4AC. Pronto, para ficar de acordo com a gramática, né? Mas eu vou continuar usando onde, tá? X2 mais BX mais C é igual a isso. Não é não? Daí que sai saem o quê? Saem as fórmulas, tá? Tá bom? Qualquer que seja o A diferente de zero, tá? Então, meu amigo, me diga uma coisa. Me diga o seguinte.
Tá certo? Dado x positivo, olha aqui, ó. Agora observe o seguinte, dado x real, dado x positivo não, dado x real, x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a2, tá bom? Isso aqui é maior que ou igual a quem? A menos delta sobre 4a2, não é? Só tenho a igualdade quando? Quando é que eu tenho a igualdade? Quando é que eu tenho essa igualdade? Quando isso aqui é zero. Isso é porque isso aqui é maior que ou igual a zero. Então, menos delta sobre 4a2 é maior ou igual a menos delta sobre 4a2. Isso aqui eu estou pegando por quê? Porque x mais b sobre 2a ao quadrado, isso é maior que ou igual a zero. Então, quando eu subtraio menos delta sobre 4a2 dos dois lados, dá isso. Tá? Isso é menos delta sobre 4a2 quando, tá certo? Então, daí sai o seguinte, se A é positivo, então, isso aqui, tá certo? Isso aqui. Hã? Como é, cara? B sobre 2A é a coordenada do x inverso. B sobre 2A é a coordenada do x. Coordenada. Então, o que é que acontece se o A é maior que zero? Se o A é maior do que zero? Daí, se o A é maior do que zero, tá? Quando eu multiplico isso por A, mas quando eu multiplico isso aqui por A, eu obtenho